Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Temporada 2024 começando. Mais uma temporada de Diga aí, mais uma temporada para falar de liberdade e de negócios, sempre focando em Estado Mínimo Ideias Máximas, como é o nosso slogan. E eu não podia chamar outra pessoa para abrir essa temporada, principalmente se eu for falar de Estado Mínimo Ideias Máximas. Estamos aqui com meu querido amigo Roberto Achevski. Tudo bem, meu velho? Tudo bem? Como é que tu vais, Marcelo? Tu Tô sabes bem, que é um prazer muito bem. enorme participar aqui do teu programa, né? Eu acompanho ele desde o início e é uma Verdade. felicidade que 2024 para ti vai ser um fantástico ano. Não, tomara, até porque esse ano eu vou dizer, em termos de mantenedores e patrocínios, o Digaí está literalmente bombando, tá? Agora aqui nessa reestruturação que a gente fez no estúdio, você vai ver aqui na tela girando aí as marcas dos nossos patrocinadores, a quem eu vou aproveitar, Roberto, para iniciar os agradecimentos. Em primeiro lugar, ao nosso grande parceiro e mantenedor Apex Partners. A Apex está crescendo demais, Roberto, tanto na parte de mercado de capitais como na área de comunicação. Não tem mais agora apenas na região do Espírito Santo, já abriu bastante aí, Brasil afora. Então, tenho que agradecer muito a Apex por essa parceria, esse estúdio, tudo mais, toda a produção. Ao Five Sport Bar, você, Roberto, que está sempre aqui, próxima vez que vier, da última vez que você veio, a gente almoçou. Próxima vez que você vier, a gente vai almoçar de novo, só que dessa vez vai ser no Five Sport Bar. Até porque você, como convidado de Gaí, acabou de ganhar um voucher de R$ 100 para usar lá no restaurante. Cara, lugar sensacional, tá? Então, já fica isso aí. Agradecer também ao Tomasi Laboratórios, né? A Tomasi Laboratórios é um laboratório regional, mas que vem crescendo também, expandindo suas atividades para fora do Espírito Santo. E o Tomasi tem um recado especial para vocês que estão nos ouvindo. Cuidado com a dengue. Está crescendo bastante os casos de dengue esse ano aqui no Espírito Santo e no Brasil afora. Então, o Tomasi sugere fortemente que se vacine contra a dengue. E por fim, Roberto, você que é um cara super esportista, porque eu já vi você fazendo uns vídeos de apoio ao solo lá no Instagram, né? Super em forma, Cardio Esportes. Cara, Cardio Esportes são 3 andares de yoga, fisioterapia, funcional, academia, jiu-jitsu, natação. Cara, tem tudo nesse lugar, é incrível para você que quer cuidar da sua saúde. É isso que a Cardio Esportes foca, na sua saúde. Pois bem, feitos esses agradecimentos iniciais, temos que começar o nosso episódio. Episódio de hoje, já quero começar o ano com polêmica. Pra gente não é polêmica, Roberto, falar desse tema, mas pra muita gente que vai ouvir vamos falar sobre a virtude do egoísmo. É isso mesmo, o egoísmo é uma virtude, inclusive também é uma obra da nossa queridíssima Ayn Rand. É isso, Roberto? É isso mesmo. Inclusive, eu tenho aqui o livro dela. Você tem aí o primeiro livro de não ficção dela publicado no Brasil, né? Pô, legal. Em 1990, lá vamos pelo falar IEE. disso. Pelo IEE, Instituto vamos falar disso. Mas antes de falar propriamente do tema, eu tenho que perguntar. Quem é Roberto? Bom, Roberto Rachevski é um empresário, toda a sua vida labutou, né, através da iniciativa empresarial, primeiramente na empresa familiar, depois empresas que eu mesmo criei por conta própria. Estudei administração e economia por um tempo, depois desisti, né? Me tornei um ativista em prol da liberdade ainda no final da adolescência, né? Lá nos 17, 18 anos, e segui esse caminho até hoje, né? Assim como eu tenho percorrido na minha vida a atividade empresarial, eu também tenho mantido a insistente, incessante luta pela liberdade no nosso país. Quando a gente acha que vai vencer, sempre percebe um recuo pela frente, né? Mas a batalha é essa, né? Tem que ser continuada. Surge um novo mal. Parece aquelas histórias em quadrinhos que você mata um vilão, mas vem outro. Mata um vilão e vem outro. O negócio é um ciclo vicioso vilanesco, posso dizer assim, né? Cada hora surge um vilão pra gente lutar.
Né? E desde quando você se... As ideias nefastas são as mesmas, né? Verdade, verdade. É verdade. Igual, de novo, igual os vilões, dominar o mundo, não sei o que lá e tal, ideias nefastas mesmo. E desde quando você se considera um ativista da liberdade, Roberto? Olha, eu comecei efetivamente em 1973, quando entrei na faculdade, né? Rapaz, eu não era nem Lá nascido, não, hein? em 73 eu já criticava profundamente o governo, né, da época, o intervencionismo na economia e também na vida social Uhum. dos indivíduos. Mas a institucionalização da minha participação nessa luta, né, nessa guerra cultural, se deu a partir de 1984, efetivamente, quando nós criamos aqui em Porto Alegre o Instituto de Estudos Empresariais. Legal. Muito bom, muito bom. Roberto, tá bom. Agora vamos para o nosso assunto polêmico, não polêmico, tá? O que é a virtude do egoísmo? Como que tem dois caras aqui agora, eu e você, sem coerção nenhuma, de forma livre, de forma racional, dizendo que o egoísmo é uma virtude? Porque eu já tô afirmando, tá, galera que tá ouvindo? O egoísmo é uma virtude. Calma, não se precipite, escuta o episódio inteiro que você vai entender. Então, Roberto, o que é essa virtude do egoísmo? Bom, a virtude do egoísmo significa o entendimento, né, de que ser egoísta é uma necessidade existencial. Né? O que é ser egoísta? Ser egoísta é colocar a sua própria pessoa, como a sua própria vida, como valor fundamental, né? Como o valor mais elevado de todos os valores que a gente precisa exatamente para existir. Né? É identificar quais são os valores necessários para que a existência de cada indivíduo, ou a sua existência, precisa, né? Para que se alcance os propósitos que a gente estabelece para a nossa vida. Né? O significado que a gente dá à nossa vida está intrinsecamente relacionado com os propósitos que a gente dá a ela. E a partir do momento em que a gente realiza esses propósitos de forma virtuosa, de forma racional, né? A gente consegue, então, chegar a um estado de felicidade sem contradições. Né? Porque, para a gente ser bem claro, egoísmo ele é um termo que, muitas vezes, na sociedade, ele é pervertido. Né? As pessoas entendem, muitas vezes, egoísmo como tu alcançar os teus objetivos de qualquer maneira. Não, egoísmo não significa tu usar de violência, tu querer submeter os outros às tuas vontades caprichosas ou impor a eles sacrifícios, ou a si mesmo, né, sacrifícios, para que isso seja alcançado. Então, por quê? Porque se tu começar a impor sacrifícios aos demais, inclusive através do uso da força, da coerção, da fraude, né? Isso vai repercutir certamente negativamente no futuro. E a pessoa vai se sentir culpada, vai vivenciar uma circunstância de injustiça, né? Injustiça não é uma virtude. Jamais. Né? Quer dizer, se existe virtude no egoísmo, pode também no egoísmo existir vícios. Né? Perfeito. Quando a pessoa abre mão do egoísmo como virtude e passa a agir de forma irracional, violenta, explorando os outros, né? De forma coercitiva. Perfeito. Sim. Então, é bem claro, quando se trata da virtude do egoísmo, é essa questão do indivíduo colocar a sua vida como o maior valor para si, né? E os valores que ele necessita para que essa vida seja uma vida feliz serem alcançadas de forma racional, não violenta, através da cooperação
com os outros ou de trocas voluntárias, né, com os Muito bom. demais. Eu posso dividir aqui o que você falou, acho até para explorar um pouco mais, em duas, digamos assim, dimensões. Você tem a dimensão do egoísmo, dos atos praticados em favor da sua própria felicidade, e depois a gente pode falar do egoísmo na dimensão de como ser egoísta lidando com terceiros. Deixa eu focar aqui na questão do eu. Quando eu vejo o egoísmo, né? Quando eu vejo a própria teoria não sei se eu posso chamar assim, a teoria do egoísmo racional, e o que você falou, o indivíduo em busca da sua própria felicidade, para mim ela faz muito sentido, essa ideia, principalmente porque para eu fazer qualquer coisa, seja da dimensão do eu, seja da dimensão para os outros, primeiro eu tenho que estar bem comigo. Exemplo, para eu ser um bom pai, eu tenho que estar bem comigo. Se eu não estiver bem comigo, eu duvido que eu venha conseguir ser um bom pai. Para eu gerar valor para os meus sócios, eu preciso agir de forma egoísta para querer aumentar o meu número de clientes, entregar um melhor valor, ser mais reconhecido, ser ambicioso. Quando eu ajo dessa forma, nessa construção egoística que a gente está fazendo aqui, que é totalmente diferente daquela que a gente aprendeu, depois a gente fala disso, me parece que o egoísmo é cuidar de si para, se for o caso, você talvez querer também cuidar de terceiros, se for o caso. Uhum. É a busca, sim, pela própria felicidade, sem jamais violar os mesmos direitos dos outros, principalmente aquele tripé, vida, liberdade e propriedade. Dá para dizer isso? Que o egoísmo é muito mais do que uma virtude, é uma necessidade, assim, é imperioso o cara ser egoísta para o cara ser feliz e gerar valor, e ser um bom amigo, ser um bom pai, ser um bom entrevistador, qualquer que seja, posso dizer isso. Sim, eu acho que tu pode dizer, e a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente fala em virtude, quando a gente fala em a virtude do egoísmo, nós estamos tratando de ética, né, de moral. Tá? O que significa isso? Significa o seguinte, que nós precisamos de um guia, tá? Porque como nós somos seres racionais, nós não temos um sistema automático que nos diz como agir perante os desafios da existência, né? Nós precisamos usar a razão, ou seja, nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio, escolher focar as coisas da realidade, usar o nosso aparato cognitivo para escolher os valores que farão com que a nossa vida prospere e que a gente consiga alcançar a nossa felicidade. E a gente sabe que a nossa felicidade, para maximizar ela, como a gente não é onisciente, não é infalível, como a gente não tem capacidade de produzir tudo aquilo que a gente gostaria, a gente vai precisar interagir com os outros, né? Essa troca, que pode ser troca de valores materiais, intelectuais ou espirituais com os demais, ela é fundamental para que isso ocorra. Ora, para tu poder trocar com alguém algo, tu tem que ter esse algo, claro, né, para poder oferecer, né? E tu tem que pensar na tua vida para poder escolher pelo que tu vai trocar esse algo que tu produz. Então, a virtude do egoísmo, que na realidade pode ser chamada também de a virtude de estabelecer acima de qualquer outro interesse o auto-interesse, né? Boa. Faz que haja essa interação entre as pessoas, criando um círculo virtuoso, para aproveitar a palavra virtude, né? Um círculo virtuoso de criação de valores para mútuo benefício, né? Então, o sujeito que quer realmente prosperar na vida, ele tem que escolher os valores que, de forma muito racional, que farão com que a sua vida prospere, floresça, usando uma outra virtude, a virtude da justiça, vai ter que identificar quem é que pode, quem é que tem valor para auxiliar a gente na busca da satisfação do nosso próprio autointeresse, né? Isso vai ser uma troca, né? Como eu falei, de valores necessários para que a gente alcance a nossa felicidade.
Tem uma palavra que você falou que é muito utilizada até mesmo quando a gente conversa, que você falou assim, uma palavra, não, na verdade você fez uma construção, que é a virtude do egoísmo, aí você pode me corrigir se eu tiver falado errado, tá? A virtude do egoísmo passa por uma ausência de contradições. Quais contradições? Contradições morais do tipo, assim, eu prefiro que você explore. O que são essas contradições que você mencionou? A contradição é o seguinte: se você quer buscar a felicidade, se você reconhece que tem o direito de escolher para buscar a felicidade, tá? Se você reconhece que esse direito de agir de acordo com o próprio pensamento, escolhendo os valores que serão necessários para a sua vida, tem que entender que isso é um direito universal, né? Não é só Perfeito. de um determinado indivíduo como um privilégio concedido por alguém, não. Isso é um direito que as pessoas têm pela sua natureza, né? Como nós somos racionais, como nós temos a necessidade de interagir com a realidade para identificar os valores que são necessários para nós e agir para criá-los ou adquiri-los, né? É preciso que a gente entenda que isso é um direito universal. Todos os indivíduos têm esse direito. E nenhum indivíduo tem o direito de agir para satisfazer a sua necessidade de forma violenta, sacrificando os demais indivíduos de uma determinada sociedade, porque Esse é o isso limite? é a negação da nossa racionalidade, né? Ok. E aí inicia o processo de contradição que vai trazer Entendi. repercussões tanto no aspecto emocional, né? Quer dizer, tu vai começar a sentir culpa, tu vai começar, a não ser que seja um psicopata, né? E Claro, tem muitos por aí. tem. Por isso que esses têm que ser retirados da sociedade, né? E assim por diante. Quer dizer, é estar bem. Para tu ser feliz, antes de estar bem com as coisas que tu adquire, tem que estar bem contigo mesmo, né? Contigo Tu mesmo. tem que Perfeito. reconhecer em ti as virtudes essas que a gente defende, que Perfeito. ajudam no exercício do nosso autointeresse, Perfeito. da nosso egoísmo. E aí fica claro que o exercício do egoísmo dessa forma virtuosa que a gente está trazendo não significa, em nenhuma hipótese, querer viver sozinho, não querer estar em sociedade. Até porque a minha felicidade, ainda mais no mundo que a gente tem hoje, parte, inclusive, de consumir bens, serviços, vou até dizer, consumir valores e sentimentos de terceiros, que é aquela troca que você estava mencionando, né? Lógico, sempre sem a coerção, sem a violência e tal. Então, assim, uma coisa, porque assim, tem muita gente que fala assim, você defende o egoísmo, então você quer viver sozinho na ilha. Pô, velho, não é isso, tá longe disso. Não é porque eu sou individualista que eu quero estar sozinho. Eu sou individualista no sentido de que o indivíduo é mais importante do que o coletivo de forma coercitiva. Correto? O que, vamos lá, Vai. ética se aplica à vida de um indivíduo, por exemplo, numa ilha isolada, né? O indivíduo sozinho, apesar de ele estar sozinho, ele necessita de ética, né? Ele necessita desenvolver as virtudes necessárias para ele poder conviver com a realidade, para ele poder retirar da natureza aquilo que vai sustentá-lo, né, em todos os aspectos da vida. Ora, a gente sabe que se a gente for viver sozinho, a gente vai ter uma vida miserável, né? Considerando todo o potencial que o ser humano possui, caso ele viva em sociedade, né? Então, por que a gente gosta de viver, por exemplo, em ambientes urbanos, né? Porque a gente sabe que o conhecimento, que a oferta de bens, sejam de serviços ou produtos tangíveis, eles estão disponíveis para melhorar a nossa vida, né? E para que a gente possa, então, satisfazer essas necessidades, a gente precisa se engajar nesse processo que eu mencionei antes, que é o processo de cooperação. Perfeito. Ou seja, tu vai te associar a pessoas que vão complementar ou vão ampliar a nossa capacidade de criação de valor, porque para o ser humano, todo valor que vai fazer com que a nossa vida melhore
precisa ser criado, né? A gente precisa usar a razão através de um guia, né? Esse guia Perfeito. é a ética, para agir de acordo com o próprio julgamento, para criar os valores que nos farão felizes, né? Para realizar os nossos propósitos, interagindo com os demais, com as pessoas que podem ou não nos ajudar nessa caminhada, né? E daí a gente vai também fazendo essa análise da virtude da justiça, Boa. né? Tentando identificar quem é que vai colaborar conosco ou não. Perfeito. E onde que entra o altruísmo? Porque esquece a conversa Marcelo Roberto. Se a gente for para o senso comum, o altruísmo é o lindo, o egoísmo é o feio. Vindo para a conversa Marcelo Roberto, o egoísmo é o lindo, da forma como a gente está colocando, óbvio. E o altruísmo não é essa beleza toda que a galera gosta de colocar. Onde que entra isso, Roberto? São dois fatores aí. Em primeiro lugar, existe uma confusão semântica, tá? As pessoas confundem altruísmo com benevolência, né? Ok. Como se o nosso valor maior, tá, fosse oferecer uma vida melhor para os outros, né? Como se fosse nossa determinação, como se fosse nosso dever guardar os nossos irmãos, vamos dizer assim, né? Os nossos irmãos, aqui é uma metáfora para todos os outros indivíduos que vivem numa determinada sociedade. Então, ora, isso também é uma coisa contraditória, né? Porque é aquilo que tu falaste no início. Como é que nós vamos ajudar alguém sem que a gente tenha construído para a gente mesmo os valores necessários para a nossa vida, né? Se a gente não constrói valores suficientes para a gente se manter, a gente não vai ter capacidade de ajudar os outros, né? Agora, isso eu acho irrelevante a gente pensar na ajuda aos outros, porque se cada um ajudar a si mesmo, a benevolência vai ser desnecessária. Mas é óbvio que numa sociedade tem uma mínima parte da sociedade que é incapaz, que não se sustenta, que por N motivos, tá? Não cabe aqui analisar. Então, é evidente que tem pessoas que se sentem mal com essa situação, né? Então, as pessoas, elas podem, não estou dizendo que elas devem, elas podem ajudar o próximo, né? Com aquilo que elas têm condições de fazê-lo. No entanto, e aí entra a virtude do egoísmo para complementar essa atividade, elas não podem agir desta maneira se sacrificando, né? Trocando um valor maior por um valor menor. Basicamente é isso, quer dizer, Perfeito. É o seguinte, por exemplo, se você quer fazer com que o seu filho se forme numa faculdade, né? Esse é o teu objetivo, é isso que vai te fazer feliz, tu não vai abrir mão dos recursos necessários para atingir esse objetivo, né? Doando isso para uma instituição que não tem nada a ver com esse propósito, né? Tu vai estar trocando um propósito racional, logicamente construído, né? De alguém que tem valor para ti, que é o filho, por exemplo, e abrir mão para servir 1000 crianças, outras que não tem nada a ver contigo, né? Perfeito. Não tem sustentação ética, moral na atividade. E só para completar, vai lá. Que foi criado por Auguste Comte, né, o idealizador da filosofia do positivismo, né, que significa, na realidade, a negação do eu, né? Quer dizer, tu tem que abrir mão de ti, das tuas coisas, dos teus julgamentos, e se tornar um servo do coletivo, dos outros, né? Isso, obviamente, a gente já viu na história, né? É a negação da humanidade, né? Quer dizer, só traz miséria, inveja, culpa, destruição e morte. Não, perfeito. Nenhum sistema coletivista chegou minimamente perto de dar certo até hoje, principalmente nesse sentido da negação do eu, até porque, cara, assim, é tão racional, porque se não existe o eu, como é que o eu vai fazer qualquer coisa para qualquer um? É tão simples quanto isso. Agora,
E já que você falou do Conte aí, você também não acha que a religião teve um papel forte para essa construção da conceituação negativa do egoísmo e construção da conceituação positiva do altruísmo? Porque a palavra é essa. Eu entendi o que você falou, diferenciar altruísmo de benevolência, faz total sentido, mas a palavra que se usa é o altruísmo. A religião teve, principalmente aqui o cristianismo, né, teve um papel forte nisso. Sim, sem dúvida alguma, a religião teve um papel forte em dois sentidos. Em primeiro lugar, em negar a realidade, né? O misticismo religioso, ele consegue fazer uma construção no sentido de que, ora, se tu fores altruísta, tu vais ter uma vida após a morte que vai te remunerar, né, nessa abnegação. Né? Quer dizer, transfere para outro plano existencial a recompensa, né, da negação do eu, tá? Okay. Da abnegação. E por que a abnegação para a igreja? Porque a igreja vive de caridade. Né? A igreja vive das pessoas abrirem mão do que é seu para dar aos outros, principalmente através da religião. Ou melhor, através da igreja, né? Que promove a religião. Tá? Sim. Aspecto. E aí é uma, eu já acho que talvez eu vá avançar um pouco, mas se a gente está falando de religião, a gente tem que falar de todas as religiões, né? Claro, tem a religião mística, né? Que é essa religião, ou melhor, o misticismo religioso, que é esse da igreja, e tem também o misticismo secular, né? Que é o que a gente vê nas ideias coletivistas, né? O marxismo, o socialismo, de um modo geral, seja ele comunismo ou fascismo, que joga a recompensa para o futuro, né? Abre mão do teu eu e do que é teu agora, né? E no futuro tu vai ter uma vida melhor. Né? No futuro que nunca chega, né? Nunca chega. Ir atrás do... Não, o horizonte nunca chega, né? Então, sim, a religião tem esse aspecto do misticismo e tem também esse aspecto de promover o bem-estar através das instituições que defendem as ideias que fundamentam a religião, né? Perfeito. Agora, e eu acho que isso, assim, é interessante isso que você trouxe, e sim, enfim, concordo com tudo que você falou aqui. Só que deixa eu te trazer um contraponto, que na verdade não é um contraponto, é só um racional que eu li no livro Arriscando a Própria Pele, do Taleb, tá? Teve algumas passagens do livro que eu gostei muito, outras, enfim, nem tanto, né? Agora, teve uma das passagens que ele trouxe, eu achei super interessante, Roberto, que é o seguinte: o mundo ocidental que a gente tem hoje, tá? E o mundo ocidental eu ligo, inclusive, ao próprio capitalismo, à ascensão do capitalismo, né, sempre representado lá pelos Estados Unidos, com seus ideais da liberdade, com os Founding Fathers e tudo, etc. Mas ele fala que o Ocidente tal qual é hoje, e ele reconhece, e enfim, nós dois reconhecemos que o Ocidente não é perfeito em termos de liberdade e capitalismo, mas é o que a gente, de longe, é o melhor, de novo representado principalmente pelos ideais americanos. Ele fala que a igreja foi muito responsável, e aqui é no bom sentido, pelo que o Ocidente é hoje. Porque ele falou que, posso me corrigir se eu estiver errado, mas eu lembro muito no sentido de que a igreja colocou limites às loucuras das pessoas e elas tiveram uma linha a ser seguida, porque na igreja tem muito da moralidade, do não matar, do não roubar, do não tomar. Lembra os nossos ideais liberais, da certo modo, da propriedade, do respeito à vida, à liberdade e tal, que deu essa linha. Então, assim, eu concordo com você que a igreja prejudicou em muita coisa, né? Mas você acha essa passagem dele, você acha isso interessante? Você consegue concordar que para esse lado teve um lado positivo? Inclusive do respeito ao indivíduo, que a gente está falando aqui da virtude do egoísmo, está ligado ao indivíduo. Olha, Marcelo, vamos
colocar isso numa perspectiva, ou melhor, numa retrospectiva histórica. Vamos. Tá? Sim, de fato, a religião lá atrás, há milênios, ela funcionava como uma proto-filosofia. Tá? Existia determinados mandamentos, né, éticos que diziam como nós precisamos conviver com a realidade, com a natureza e também aspectos políticos, como nós devemos conviver com os demais. Né? Isso está lá no Antigo Testamento, enfim, mas isso também estava na filosofia grega, né? Isso também estava no direito romano e assim por diante. Tá? Onde é que eu quero chegar? A gente não pode esquecer o seguinte, que a religião, ela, sim, ela produziu uma noção de moral e política, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela produziu exatamente o oposto daquilo que ela pregava. Né? Porque a gente sabe que, ao longo de milênios, as guerras religiosas ceifaram vidas. Sem dúvida, sem dúvida. A perseguição aos hereges, As cruzadas. era genocida. Sim. Né? Outro te converte. A imposição forçada da religião durante o Império Romano. Mil coisas, sim, eu concordo contigo. Nesse ponto, sim, ok. Não só no Império Romano, até o estabelecimento do Estado laico, né? Quer dizer, a comunhão entre a religião e o Estado, tá, produziu um morticínio bárbaro, né, ao longo de milênios, principalmente durante o período medieval. Tá? Certo. Eu acho assim um ponto extraordinário. Né? Eu não gosto muito dessa questão que a gente chama de o mundo ocidental, né? Porque o mundo ocidental, ele em si, ele é diverso, tá? E ele me leva muito mais a um aspecto geográfico do que histórico, filosófico, tá? Ok. O mundo ocidental. Porque, ok, nós aqui no Ocidente, né, que a gente considera a Europa e América, né, de uma maneira geral, principalmente a América do Norte, né, e a América do Sul também é o Ocidente, mas as ideias ocidentais, né, questão do iluminismo, então aqui não chegou direito, claro, né? A gente claro, tem uma vida semi-bárbara, né? E tu tem países na Ásia, por exemplo, países orientais, onde a convivência humana é muito boa, talvez até melhor do que muitas sociedades ocidentais. Então, eu acho que o Taleb, ele faz um cherry picking, né? Ele pinça os aspectos positivos da religião e esquece o resto. Né? Quer dizer, num balanço, eu acho que quanto mais nós nos afastarmos da religião, como aconteceu a partir do iluminismo, principalmente quando John Locke trouxe a ideia do Estado laico, né, separando a religião do Estado, nós conseguimos, então, passar a progredir, entendendo filosoficamente, né, que a vida é um valor, que a nossa vida é o valor mais alto, que a busca da felicidade tem que ser racional, não pode ser violenta, né? Porque senão o resultado é morte, é miséria, e isso a gente não precisa da religião para chegar a essa conclusão. Perfeito. A gente precisa realmente de uma filosofia, né? Uma filosofia de vida aqui e agora, né? E não uma vida no futuro, num horizonte inalcançável, ou numa vida após a morte, né? Que ninguém sabe se realmente existe. Né? Então, e mais, a gente não precisa da autoridade ou da fé para identificar quais são as formas de comportamento
necessários para a gente ter uma vida plena, uma vida humana, né? Uma vida produtiva, uma vida cheia de virtudes, né? Que eu posso elencar aqui, uma vida cheia de racionalidade, de honestidade, de integridade, de produtividade, de independência, uma vida justa, da qual a gente tem orgulho, né? Muito bom, muito bom. E aí vem tudo isso que você falou, todas essas virtudes que você falou, honestidade, produtividade, orgulho, o próprio egoísmo que a gente falou, isso tudo parte do indivíduo. E o que a gente combate muito, Roberto, lógico que a gente exalta a liberdade. E para a gente conseguir exaltar a liberdade, a gente precisa combater aquilo que é contrário à liberdade. E hoje o que é muito contrário à liberdade é o que, pelo menos eu, coloco no gênero coletivismo, né? Que são todas as ideologias ou filosofias que dizem que o coletivo é mais importante do que o indivíduo e tentam impor determinadas situações, principalmente morais, através da força, do uso da força. E o Estado, historicamente, é muito coletivismo, principalmente quando a gente pensa o Estado comunista, quando a gente pensa um Estado fascista, um Estado socialista. Para essa felicidade, a gente precisa continuar combatendo esse coletivismo. É impossível a gente ser feliz num ambiente de coletivismo coercitivo? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que definir aqui alguns conceitos, né? Em primeiro lugar, eu acho que a própria felicidade, né? Ou melhor, a própria liberdade, né? O que é liberdade? Liberdade tem basicamente dois sentidos, né? Se a gente pensar no indivíduo, liberdade é o quê? É o estado no qual nós temos a possibilidade de agir de acordo com o nosso julgamento, né? Com o nosso interesse, da forma que a gente quer, né? Não só no nosso interesse. Porque, vamos lá, se alguém te obriga a agir diferentemente daquilo que tu faria se tu fosse livre, é teu interesse agir mesmo contrariando o teu julgamento, porque senão tu vai ser morto, né? Ou tu vai ser preso, tá certo? Então não é o interesse propriamente aí, tá? Okay. A questão que define liberdade é isso, é tu poder agir de acordo com o teu próprio julgamento. Legal. É claro que sempre tu vai procurar agir de acordo com o teu autointeresse, né? Até quando tu julga assim, vale a pena eu obedecer a ordem que estão me dando ou vale a pena eu desafiar a ordem que estão me dando? Isso é aquela da mulher brava em casa, né? É aquela da mulher brava em casa, tá descendo ferro em você, e você fala assim, não, tá bom, vai lá, não concordo, deixa eu ficar quietinho. O raciocínio. Esse ser submisso, né? Certo? Tem um pouco de racionalidade aí. Tem. Então, que foi? Então, isso é a questão individual. Na questão coletiva, ou seja, na questão política, tá? Liberdade significa apenas ausência de coerção, tá? Okay. Ninguém vai ser obrigado a fazer o que não quer e ninguém vai obrigar o outro a fazer o que não deseja, tá certo? É um direito universal. Então, é óbvio que, como nós somos seres racionais, nós definimos quais são os nossos valores para que a gente alcance a nossa felicidade. Nós temos que ser livres para julgar as coisas da realidade, estabelecer a nossa ação individual e alcançar os valores que a gente deseja para realizar os nossos propósitos. Agora, isso significa o quê? Significa, e aí é que está a grande questão, né? Significa individualismo, ou seja, nós, como indivíduos, somos um fim em si mesmos. Nós não estamos neste mundo como meios, como seres sacrificiais, com o dever de satisfazer as necessidades alheias, tá? Isso significa coletivismo. Coletivismo é o quê? É o indivíduo submetido ao interesse
de algo abstrato, pouco definível, que é o interesse coletivo, que é o bem comum, que é o interesse social, que ninguém sabe do que se trata. Por quê? Perfeito. Porque não existe coletivo, não existe social. E não existe interesse comum. Não existe interesse comum. Existe o interesse do indivíduo, é o indivíduo que é o ser concreto, né? E se a gente tem 8 bilhões de indivíduos na Terra, por exemplo, é possível que haja 8 bilhões de interesses comuns, ou melhor, alguns bilhões de interesses comuns. Perfeito. Mas se um desses 8 bilhões divergir, né, se o interesse dele não for comum aos demais, nem 99% do total dessa população pode impor a um único indivíduo que ele se sacrifique para o bem dos demais. Perfeito, né? perfeito. Muito bom. Aí, vamos lá. A gente falou, enfim, Ocidente, você mencionou até mesmo que essa conceituação, até, né, aí se a gente fizer a América do Norte comparado com a América do Sul, realmente a gente tem essa diferença muito grande. Mas quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de capitalismo, quando a gente fala de ascensão do indivíduo, se a gente for pensar em nação, não tem jeito, eu pelo menos penso primeiro nos Estados Unidos. Só que os valores que a gente está discutindo aqui, eles vêm, na minha opinião, decaindo, inclusive lá. A gente tem um crescimento que eles chamam de movimento woke, cultura woke. A gente tem toda essa questão de minorias querendo impor, enfim, determinadas seus interesses, claro, mas querendo impor a terceiros. E aí, apesar dessa queda moral, a gente tem uma situação de que me parece que as pessoas estão começando a combater isso, a exemplo da gente ter um Milei na Argentina, eleito, a exemplo da gente ter uma muitíssimo provável volta do Trump, e eu não estou dizendo que o Trump é aquele cara, por exemplo, em termos morais, nem chega perto, por exemplo, do Milei da vida, mas a gente tem uma volta do Trump que é anti essa cultura da imposição dessas minorias e tal, etc. Me parece ser um cara mais pró-capitalismo, mais alguns valores do que outros. A gente teve o Bolsonaro aqui, comparado ao Lula, que, de novo, acho o Bolsonaro horroroso, mas ele é muito menos pior do que o Lula. E aí, Roberto, a gente tem, inclusive, uma inversão de valores que, para mim, supera qualquer questão ideológica de achar que o social... Comunismo não, deixa comunismo, fascismo, esses trecos, essas loucuras, assim, lá no canto, lá que aquilo aí não tem nenhuma situação que seja justificável. Mas eu até entendo algumas pessoas que querem defender o estado de bem-estar social e tal, ajudar as pessoas, tirando um pouquinho do rico e tal. Eu não concordo, mas eu respeito, né? Só que aí a gente tem uma situação, e aí eu vou pegar o Brasil aqui, em que a gente chega ao ponto de ter uma inversão de valores, a ponto, meu velho, de você criticar Israel e apoiar o Hamas. Roberto, isso foge de qualquer, meu amigo, racionalidade, de qualquer ideal de bem, seja religioso, seja liberal, seja qualquer coisa, de você apoiar. E isso me preocupa, principalmente, não pelos caras que estão falando lá, o Lula e sua corja lá tá falando isso, mas muito pelo silêncio dos demais. Isso que mais me dói. Quando eu vejo um Marcel Van Hatten sozinho, praticamente, lá no Congresso, falando que é um absurdo, silêncio dos demais. Isso me preocupa. Isso me preocupa como futuro da própria humanidade. E aí, enfim, aí eu passo para você agora. Marcelo, o que eu gosto aqui de conversar contigo é o seguinte, é que tu não faz perguntas só, né? Tu também faz desabafos. Ah, né? Eu faço. E eu me sinto muito lisonjeado porque a gente costuma fazer desabafo com os amigos, né? A gente não faz desabafo porque a gente não gosta. Né? Tu está sendo absolutamente coerente na maior parte, e eu estou dizendo aí na maior parte, não em todas as partes. Não tem problema, na maior não tem problema. do teu questionamento, e eu vou te dizer por que eu acho que é
coerente na maior parte e não em toda parte. Ok. Pelo seguinte, eu acho que se a gente fizer uma retrospectiva histórica de novo, nós vamos identificar que realmente os Estados Unidos foi o primeiro país a institucionalizar o capitalismo, né, como sistema social, como sistema político. Tá? Nós nunca tivemos antes uma sociedade que institucionalizou através de uma constituição, né, funcionando como uma república, quer dizer, os Estados Unidos era uma república constitucional, uma coisa que é fundamental para que a ética do individualismo, que é aquela que diz que nós somos um fim em si mesmos, né, que a gente tem que ser livre para pensar e agir, e que no nosso relacionamento com os demais a coerção tem que ser retirada do contexto, né? Principalmente a violência, né? Porque a violência causa a coerção retaliatória, né? Então, uma não existirá sem a outra. E aí a gente entra... Isso vai nos levar depois para falar de Israel. Então, o que acontece? Os pais fundadores dos Estados Unidos tiveram, com base no seu conhecimento histórico e filosófico, né, que vai desde Aristóteles, passa por Tomás de Aquino, passa por John Locke, né? Eles têm essa visão metafísica do ser humano de que nós somos seres individuais, nós somos racionais, que se a gente quiser conviver entre a gente, nós vamos ter que respeitar isso. Tá? Então, de que maneira os pais fundadores conseguiram criar um Estado, né, para reger a sociedade nesse sentido, né? O que significa reger a sociedade? Não é tu impor à sociedade o que a sociedade não quer, é tu impor à sociedade uma ideia, né? Uma ideia universal, que é essa, que nós somos fins em si mesmos, que nós somos seres racionais, que na convivência entre nós isso precisa ser respeitado. E o que vai fazer com que, qual é a ponte que vai linkar isso que nós somos com aquilo que nós devemos ser enquanto sociedade, né, no convívio político? São os direitos individuais. É isso que é fundamental, né? Que nós temos direito à vida, que significa que a gente pode agir para manter a nossa vida e viver da maneira que a gente bem entende, baseado na liberdade, não na coerção, né? Porque são excludentes. Tá? As pessoas costumam dizer a liberdade de um começa quando termina de outro. Não. A liberdade começa e ela termina quando se insere coerção nas relações sociais. Né? É a coerção que é a antítese da liberdade. Né? Então, os Estados Unidos, a partir do momento em que estabeleceu isso, claro, com a exceção óbvia da questão da escravidão, né? Quer dizer, não havia o reconhecimento de que os negros na sociedade americana tinham direitos individuais, né? E quando se tornou consenso, pelo menos em uma parte da sociedade, de que aquilo era um fato, né? De que negros eram tão indivíduos quanto brancos, houve até uma guerra civil, né? E isso demonstra o caráter individualista da sociedade americana, né? De que, sim, nós queremos viver numa sociedade, mas essa sociedade ela não pode suprimir os direitos individuais das pessoas, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, que significa tu poder usufruir daquilo que tu criou, daquilo que tu produziu, daquilo que tu adquiriu, o teu esforço físico e mental, tá? E o direito à felicidade, que é tu conquistar os valores, realizar os teus propósitos de maneira adequada, né? Sem violar os direitos individuais dos demais. Ora, a gente sabe que em 1890
né, foi instituído nos Estados Unidos a lei antitrust, né, a lei que acabou com o direito à propriedade privada, né, relativizou o direito à propriedade privada. Uhum. Quer dizer, as empresas que conseguiam hegemonia do mercado pela sua capacidade e competência, não pelo uso da coerção, mas sim pela sua capacidade e competência, que eram eleitas pelo mercado como as melhores, e daí elas acabavam adquirindo os demais, etc., através da cooperação voluntária ou de trocas voluntárias, aquilo mudou a mentalidade, rompeu essa mentalidade do povo americano, e exatamente naquele mesmo momento começaram a se desenvolver as ideias subjetivistas, o liberalismo progressista, né? A educação pragmática, Sim, o sim. utilitarismo. E aí a sociedade americana foi mudando, né? Imagina que em 1840 e poucos, os americanos passaram a importar da Prússia o sistema educacional. Ora, a Prússia é sabido que é uma sociedade baseada no idealismo germânico, que prega a obediência e o dever, que prega a servidão do indivíduo perante o coletivo, né? Então, uma série, além do mais, também a imigração, né? A imigração, certo, sim. Os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrantes da história, né? Num determinado período, as pessoas iam para lá para trabalhar e para fazer a sua vida, para usufruir da liberdade que os americanos garantiam, né? Com o tempo, aquilo passou a se modificar, quer dizer, quando o estado de bem-estar social começou a fazer parte da sociedade americana, que não era na época, ou melhor, o estado de bem-estar social era baseado na liberdade, né? Sim. Das pessoas criarem valor, produzirem para si ou para aqueles que amavam. E na caridade, né? Caridade voluntária, né? Okay. Não essa caridade que é a redistribuição de riqueza para quem quer viver parasitariamente, né? Então, sim, os Estados Unidos é isso tudo, né, que a gente falou, e isso se baseia nas ideias que amparam a liberdade como um valor para que as pessoas possam pensar e agir de acordo com o seu autointeresse racional, né? E possam conviver com os demais sem se utilizar de violência, de coerção, de forma nenhuma, né? Agora, então, sim, os Estados Unidos se tornou perfeito a sociedade mais rica, mais poderosa do mundo, inclusive enfrentando tanto na Segunda Guerra Mundial, quanto na Primeira Guerra Mundial, quanto na Segunda Guerra Mundial, as forças... E na Guerra Fria também, né? Na Guerra Fria também. Né? E também na Guerra Fria. Falei, também na Guerra Fria. Na Guerra Fria, de certa maneira, né? Porque a União Soviética, ela colapsou por sua própria incapacidade. Mas né? Ideologicamente havia essa... Havia, mas andava em paralelo, não houve um confronto. Perfeito. Ok, não, ok, perfeito. No caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, houve um confronto bélico, né? E o capitalismo, vamos dizer assim, que remanesce, né? Agora de forma mitigada, né? Porque a social-democracia evoluiu bastante, né? Em todos os países, mas onde há ainda um grande grau de liberdade, como nos Estados Unidos, como nos países nórdicos, na Inglaterra, depois da Margaret Thatcher, na China, né? Quando Deng Xiaoping acabou. Concordo. Né? Em outros lugares do mundo, no Chile, paradoxalmente, o país mais livre da América Latina, graças a um tirano, né? Sim. A gente pensa assim, mas por que um tirano conseguiu criar um
país tão livre quanto o Chile foi. Não, ele foi livre apesar do Pinochet, né? Apesar, né? Legal. Por causa do Pinochet, né? Então, eu acho que essa evolução do pensamento que veio do capitalismo quase que laissez-faire que a gente teve lá no século XVIII, início do século XIX nos Estados Unidos, em alguns outros países, como Inglaterra, Holanda, a França, de certa maneira. Enfim, isso moldou a revolução, não só a revolução industrial, mas a revolução intelectual, né? Sim, principalmente. Nossa mentalidade como sociedades. E os Estados Unidos vêm perdendo exatamente pelo que eu te disse. Quer dizer, a República Constitucional que tinha, que dava primazia aos direitos individuais, ela foi sendo substituída por uma república democrática, né? Onde a imposição das maiorias estava a subjugar o interesse individual. Tá? Verdade. E para mim o marco é esse que você tem, né? O rompimento do direito à propriedade dos americanos, dos empreendedores americanos, com a lei Sherman, né? A lei antitrust, que foi estabelecida em 1990. Realmente, teve uma... A defesa, né, do Hamas. Trump, eu considero o Trump um sujeito nefasto, tá? Talvez pior que o Biden. Eu só quis dizer o Trump, assim, parece que ele é contra determinadas situações que veio muito dessa social-democracia, né? Apesar de que ele é um estadista, isso é claro. Eu só quis mencionar nesse ponto, não foi muito para a gente... Ele é estatista, ele é coletivista, ele é religioso, ele tem todas as... Ele é uma persona, ele não tem em si uma visão filosófica, uma visão histórica, uma visão ideológica, tá? Em favor do capitalismo. Ele é mercantilista, né? A gente viu isso no confronto que ele manteve com a China, né? Inibindo o próprio progresso. Sim, protecionismo e tal, ele fez muito isso. Ele dá a mão para cretinos como o ditador da Coreia do Norte, né? Ele é um pragmático, né? Sim. Israel é uma reprodução do que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi para o século XVIII o que Israel foi para o século XX, né? Em 1948 foi criado uma república constitucionária, na verdade, porque Israel não tem uma constituição, tem uma tal de lei básica, mas não existe uma constituição propriamente. Ela segue mais o modus operandi da Inglaterra, né, que é constitucionária, é por jurisprudência e tal. Por isso que eles querem esse conflito entre judiciário e legislativo lá, né, porque como aqui no Brasil, o judiciário quer legislar no lugar do legislativo, né? Então tem esses conflitos todos. E o que acontece? O wokeismo e a defesa de terroristas bárbaros, como o Hamas, por parte de boa parte da sociedade americana, ou da sociedade brasileira, ou dos governos de alguns países atrasados, como nós. Sim. Isso se dá exatamente ao subjetivismo, à irracionalidade, né? Então, os Estados Unidos ele foi construído com base na racionalidade e na objetividade, né? Na relação direta da nossa consciência com a realidade, na compreensão dos fenômenos naturais a partir da análise apropriada dos fatos, né? A análise científica dos fatos, que se transforma em conhecimento a partir de uma crítica lógica, né?
E isso não existe nos Estados Unidos, mas nem nas principais universidades. Tu pega Harvard e o A Penn. gente viu toda essa questão aí agora, né, com a reitora, né? Os caras são irracionais, eles são É. subjetivistas. Né? E Tá o claro. mundo vai sofrer por causa disso. Verdade, verdade, verdade. Ó, bom, hein? Primeira parte boa. Eu Roberto. também fiz um desabafo. Ah, aqui, mas eu fico muito feliz de ver seus desabafos. É muito bom. E eu gosto dos episódios com você, que eu saio daqui a mil, pensando em tudo que a gente conversa, que eu acho que coisa que eu acho que a grande entrega do Diga Aí é isso. Fazer a gente sair um pouquinho das nossas zonas de conforto. Roberto, quadro novo, tá? A gente vai para o segundo quadro, mas também preciso agradecer a outros dos nossos mantenedores, a Tembo, plataforma de benefícios, focada principalmente na parte de seguros, né? Seguros de vida, seguros de saúde. Eu sou um segurado da Tembo. O que eu mais gosto deles lá é o atendimento. Sempre que tem uma novidade, ele já vem de forma proativa. Se tem uma coisa que eu gosto nos prestadores de serviço, é proatividade. A Tembo é muito proativa. Fico muito feliz com o atendimento deles. Sou cliente deles. Tenho que agradecer ao meu escritório, né, o Mendonça e Machado, agora também como mantenedor aqui, até porque, pô, era para eu estar lá agora, né? E eu tô aqui, são várias horas, o Rafael tá até rindo aqui. Então, Mendonça e Machado, muito obrigado. O escritório focado principalmente na parte de estruturação de negócios. E, Roberto, eu tenho que agradecer, ó, aí em cima, à sua esquerda, ali em cima, eu tô vendo um troféu com a ponte, e dá para ver o símbolo do Líderes do Amanhã, né? Eu tenho que agradecer também a Vivian Kiabai, tá aparecendo até aqui agora. Cara, Roberto, olha isso aqui que a Vivian, nossa mantenedora, fez pra gente. Do Diga Aí. Aqui a gente tem o Diga Aí. A capacidade criativa dela e É a moral absurdo. é absurda. E o legal aqui, ó, ela fez uma pessoa, né, com os balões no sentido de ideias, e outra menina e outra aqui, ó, com o dinheiro no sentido de evolução, no sentido de progresso, que faz a gente voar e ter liberdade, dando uma homenagem aos negócios, dando uma homenagem à liberdade. Então, assim, ficou incrível esse trabalho aqui da Vivian. Pois bem, feitos os agradecimentos, parte 2, hein? Esse aqui você não conhecia, não. O nome do quadro é Se Eu Fosse, 3 pontinhos. Roberto, se no caso eu não, né? Se você fosse, né? Se você fosse. Roberto, aqui a gente tem que ser objetivo, cada questão até mesmo do tempo, mas se o Roberto fosse a Ayn Rand, como que o Roberto estaria se sentindo hoje? Eu estaria me sentindo absolutamente orgulhoso de saber que eu escrevi na década de 40 um livro que retrata exatamente a realidade atual. A galera fala que é distópico, né? Eu sou um visionário. Né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu entendo a realidade como poucos e projeto a realidade como ninguém. Né? Então, eu sentiria. Muito bom. Agora, se o Roberto fosse o Lula, como que o Roberto se sentiria hoje? Olha, eu me sentiria premiado, né? Porque eu vivo numa sociedade que me merece. Eu vivo numa sociedade que entende que eu sou realmente o melhor indivíduo que existe nela e me dão um poder absurdo, mesmo e apesar de tudo que eu já fiz. Verdade. Então eu devo ser o supremo, né? Acima da justiça, acima da lei, acima da razão, acima de tudo. Acima de tudo. Verdade. Ora, eu acho que eu sou Deus, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Já gostei aqui. O quadro. A gente inovou aqui com esse quadro, ficou bom. Não, ficou massa, ficou massa. Bom, último quadro nosso. Boa, né? Boa, né? Último quadro nosso, que a galera carinhosamente apelidou de frente com o Marcelo, como se fosse aquele de frente com o Gabi, né? Mas isso aí você já conhece. Roberto, indicação de um livro hoje. O meu, né? É isso aí, galera. De Heroína, né? Boa. Publicação da LVM. Óbvio, muito bom. Se eu não for
entender o meu auto-interesse racional, fazendo cooperação voluntária e trocas espontâneas, eu estou dando conhecimento, eu estou dando Excelente. valor para as pessoas, Excelente. mas eu também quero, em troca, valor adicionado, né? Perfeito. Pelo meu Perfeito. trabalho. Um filme ou uma série? E uma série, na verdade. Um filme e uma série. Olha, filme eu gosto muito, eu sempre menciono isso, já mencionei nos teus outros programas que eu participei, é o Náufrago, né? Porque o Náufrago é uma aula de filosofia baseada numa ficção que traz tudo o que a gente precisa saber sobre objetivismo, por exemplo, né? Legal. Como o ser humano precisa entender a realidade que ele está inserido, precisa entender quem ele é para viver naquela realidade. Quer dizer, entra aí metafísica, entra aí epistemologia, Legal. entra aí ética. O que ele precisa fazer para viver naquele ambiente, mesmo que ele está lá isolado, né, no meio do deserto. Sim. O que ele precisa fazer para sair daquilo, para poder viver melhor, né? O que ele precisa abrir mão, quais são os valores que ele precisa se envolver e preservar para que a sua vida realmente seja feliz. E o mais importante que tem no filme, me parece, que é a necessidade de nós termos um propósito produtivo, né? E quem vê o filme vai ver que lá o Náufrago, né, que é o personagem do Tom Hanks, ele define um propósito produtivo para a sua vida, que é exatamente aquilo que o fez sair daquela situação desastrosa, né, que ele teve que enfrentar. Verdade. Que foi o deserto por algum tempo. Perfeito. Um artista musical. Ah, é sério, desculpa, uma série. Série. Eu gostei muito da série The Offer, que trata da produção do filme Poderoso Chefão. Pô, não vi. Vou botar na minha lista aqui. Legal. Legal. Só isso já pagou a minha participação no teu podcast. Boa. Um artista musical. Porque assim eu posso te retribuir o convite, né? Ah, com certeza, está anotado aqui. Um artista musical. Uma banda, um cantor. Boa, sensacional. Um medo. Medo de ter medo. Ah, interessante, hein? Aí legal. Fazendo Delano Roosevelt, né? Legal, interessante. E a última, uma ambição que o Roberto ainda tem. São várias ambições, né? Mas uma delas é conseguir desenvolver um curso sobre as ideias que eu defendo, tentando difundir o máximo possível essas ideias que poderão fazer com que eles prosperem e a nossa sociedade vá com elas junto. Né? Tomara, porque a gente precisa cada vez mais de gente como você. Trabalhar nisso. Oi? Vou trabalhar para isso esse ano. Muito bom. Conta comigo no que eu puder ajudar. Roberto, meu querido, episódio sensacional de abertura de 2024, não tinha como ser melhor. Eu te agradeço demais. Muito obrigado ao Apex, ao Five, ao Tomás, Cardio Esportes, Tembo, Vivian Kiabai e ao Mendonça Machado Advogados. É isso. Excelente forma de a gente abrir o ano. Olha, Marcelo, parabéns pela tua persistência, né? Existe uma coisa que as pessoas dizem assim, o cara é persistente ou é teimoso, né? É só duas coisas. Não, teimoso é o cara que fracassa, né? Persistente é o cara que tem sucesso, né? A gente diz, pô, esse cara teve sucesso porque ele foi persistente, né? Não, ele não teve sucesso porque foi teimoso, né? O cara ainda foi teimoso para seguir naquele rumo. Por isso que eu te digo, parabéns pela persistência, o teu sucesso é garantido, vem crescendo a cada dia, a cada ano, e essas reformulações que tu está fazendo vão tornar realmente o teu caminho muito mais fácil de chegar onde tu deseja. Muito obrigado. E eu, como espectador,
quadra aqui, torço e naquilo que for possível eu colaborar, estou sempre à tua disposição. Está sempre indicando excelentes nomes e quando você vier, você vai ganhar esse presente exclusivo aqui, ó, que a Vivian fez para os nossos convidados do Diga Aí. Olha aqui o que tem para você. Beleza, mais um para a coleção. Mais um. Faço questão, inclusive, de ler aqui. Leia. Vou ler o que está escrito aqui, ó. Você vai gostar dessa, hein? Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Nossa querida Ayn Rand. Roberto, muito obrigado. O pessoal de Vitória aí me adora e eu adoro o pessoal de Vitória. Nós temos um amor comum pelos mesmos valores e isso é que faz com que a nossa caminhada seja sempre juntos. Tá? Vamos nessa, com certeza. É isso. Meu querido, muito obrigado. Marcelo. Galera, aquele abraço, até o próximo. Fui. Abraço para todo mundo. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga Aí, um podcast focado em liberdade e negócios.